5 anos, bastante tempo servindo, bastante tempo à frente. Eu sempre digo uma coisa, né? Eu era pastor auxiliar, hoje eu sou pastor titular. E eu nunca iria ter essa experiência que eu estou tendo nesses 5 anos, igreja. De começar algo, de abrir os sulcros na terra, plantar a semente, regar, a hora que ela começar a sair, cuidar, cercar para que os cachorros não venham, para que os animais não venham e arranquem a semente que foi plantada, orar, perseverar, sofrer pelos aluguéis, sofrer para fazer as coisas acontecerem. É que vocês não sabem, mas se vocês olharem aqui, tem os andaimes aqui, né? Eu sou o rei do andaime, né? Como que gosta de andaime? Até eu falei pro rapaz que veio entregar, eu falei, esse ano eu ainda vou comprar um andaime para a igreja. Eu vou comprar um andaime para a igreja. Porque em 60 dias eu já gastei R$450 com andaime. Cada vez que você aluga é R$220 para alugar um andaime. Eu falei, eu vou comprar um andaime para a igreja. E nós subimos, trocamos o cabo que estava piscando. Vocês viram semana passada a TV piscando? Trocamos os cabos, passamos tudo novo. Irmãos, isso é alegria. Eu me sinto alegre. O Arthur acho que percebe isso. Eu subi nos andaimes, vamos passar, vamos puxar, vamos fazer. E as coisas... Isso é ser pastor, igreja. Isso é estar na frente da obra, é fazer a coisa acontecer. E eu acredito que Deus nos dará um novo tempo, uma nova oportunidade, coisas maiores, coisas melhores, para que mais pessoas ajudem, mais pessoas se disponham, para que a gente possa junto alcançar o favor do Senhor, alcançar as promessas do Senhor. Ele já tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos para a nossa palavra, vamos para o Evangelho. Abra comigo a sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 24. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Fala assim comigo: crucificar, tirar, jogar fora, paixões e desejos. Amém? Esses 3 versículos em específicos do livro de Gálatas, capítulo 5, dizem respeito aos frutos do Espírito. Aquilo que está dentro de cada um de nós, e todos têm, todos sabem disso, muitas vezes não conseguem entender a ação, não conseguem entender como que a coisa funciona, mas nós somos formados de corpo, alma e espírito, e quando nós fomos criados, e eu digo nós, porque nós também, não só Adão e Eva lá no Gênesis, nós também, quando nós fomos criados, quando nós fomos gerados, quando nós nascemos um espírito vivificante, porque nós não temos pecado, a nossa carne é pequena, a nossa alma não tem ação sobre o nosso corpo, e nós vivemos em espírito e em verdade, tanto que, quem está grávida aqui, que se eu não me engano, somente a Tânia, né, hoje aqui, mas se ela pôr a mão, dependendo do que ela está sentindo, o bebê mexe, o bebê se movimenta. Por quê? Porque ele consegue sentir, ele consegue viver isso. E quando você é uma criança, assim como daqui uns dias o Thomas da Tânia vai estar aqui, assim como a Rafaela, você não tem pecado. Por que você não tem pecado? Porque a sua carne não tem desejos. A sua carne ainda não tem emoções, a sua carne ainda está limitada, e quem está prevalecendo é o Espírito, quem está mandando na sua carne é o Espírito. Aí você sente alegria, você perdoa com facilidade, você não junta mágoa, porque ainda é uma criança. Era assim ou não é? Ou alguém já viu uma criança de 5 anos depressiva? Se bem que hoje, nos dias de hoje, é capaz de ver, né? Mas é difícil,
Por quê? Porque ela ainda vive em espírito. Mas aí nós vamos crescendo, aí nós vamos tendo conhecimentos, aí nós vamos conseguindo ver como os nossos pais, como os nossos amigos, como os nossos vizinhos, aí nós começamos a ir na escola e começamos a ser influenciados, começamos a ser levados e nós vamos permitindo que algumas coisas entrem na nossa vida. E aí eu quero ler um pouquinho para cima do versículo 19 em diante. Coloca para nós lá em cima, vamos ler ali naquela versão. Ora, as obras da carne são manifestas. Agora, as crianças, igreja, eu vou falar aqui, às vezes eu não gosto de falar isso, mas é uma verdade. Eu levo a minha filha, ou a Simone, na escola. Minha filha tem 7 anos de idade, eu estou falando da Rafaela, que é uma criança que ainda está nessa parte da inocência, igual lá no Gênesis, por isso que eu disse que nós também um dia tivemos a nossa inocência. Igreja, e eu vejo crianças da idade dela, da classe dela, fazendo as dancinhas do TikTok lá, até dar o horário de entrar. Sabe por quê? Porque o pai e a mãe incentiva, porque o pai e a mãe dá celular na mão e não vistoria, não analisa o que está sendo visto. Aí o que começa a entrar no coração das crianças, igreja? O que começa a fluir na mente? O que começa a acontecer com a carne? Está lá em cima, ó, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual. Começam a ter desejos sexuais, estão adiantando a puberdade. Estão adiantando aquilo que acontecia lá com os 12, 13 anos de idade, estão trazendo hoje para 7, 8 anos de idade, continuando, impureza, libertinagem. O que é libertinagem, igreja? É uma coisa que não é certo fazer, mas você acha que é. Então você é um libertino, você tem uma liberdade que não é a certa. É uma liberdade que todos proíbem. Nós podemos falar algumas coisas aqui que é libertinagem, daqui a pouco eu vou falar na palavra. Continua. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. As pessoas começam a pôr isso dentro do coração, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Inveja, embriaguez. Eu posso beber na minha casa, ficar embriagado. Isso é uma libertinagem. Não. Porque você vai ser agressivo com a sua esposa, você vai ser agressivo com os seus filhos, você vai fazer alguma coisa contra si mesmo. É uma libertinagem. A Bíblia não incentiva, mas também não fala que não pode beber. Mas todos os ais são para aqueles que bebem. O que é ai, igreja? Que hora que você diz ai na tua vida? Hora que está com dor, sim ou não? Então a Bíblia fala assim, todos os ais são para aqueles que bebem e se demoram diante da bebida forte. Está lá em Provérbios. Mas muitas vezes nós não nos atentamos. Aí ele continua. Orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. É por isso que quando as crianças chegam para Jesus, e elas querem Jesus, elas querem pegar em Jesus, elas querem tocar em Jesus, e aqueles escribas, fariseus e os próprios discípulos, os próprios apóstolos dizem, não, tira as crianças daqui, não deixem elas chegarem perto do mestre. Jesus fala, não, deixa as crianças virem, não é assim? Todo mundo já leu? Porque o reino de Deus pertence às crianças. O reino dos céus é deles, porque eles não têm, igreja, malícia, eles ainda estão no tempo da inocência do Gênesis. Não adianta a gente jogar a culpa em Adão e Eva, não, porque nós também nascemos como Adão e Eva. Não adianta a gente transportar a culpa dos nossos erros e dos nossos pecados. Mas também quem mandou Eva comer lá do fruto da vida, do fruto do conhecimento do bem e do mal, quem mandou Adão comer? Não, porque nós também nascemos inocentes, nós também nascemos sem o conhecimento do bem e do mal, mas nós deixamos aquilo entrar no seu coração, nós deixamos aquilo entrar na nossa vida.
Eu já cansei de falar aqui, igreja, quem me conhece mais de perto, principalmente quando eu estou dando aula, onde eu abro mais o coração, onde eu dou mais testemunhos, porque daí não é um culto, não é algo que todos querem ouvir a palavra. Eu já cansei de falar, igreja, eu sempre, hoje eu tenho esse conhecimento, hoje eu olho para trás e tenho esse conhecimento. Eu sempre soube que eu era uma pessoa separada, que Deus tinha as coisas diferentes para mim. Sofri, tive dificuldades na infância, mas aí teve um momento que eu falei, não, eu preciso ser igual aos outros, eu preciso me envolver, eu preciso ser legal, eu preciso estar no meio dos camaradas, e acabei me entregando para umas coisas que hoje eu me arrependo, porque hoje eu tenho que lutar contra essas vontades, hoje eu tenho que lutar contra esses desejos, e eu sempre falo, Senhor, culpa minha, porque eu busquei, culpa minha, porque eu fui atrás, eu me entreguei. Igreja, muitos dos nossos sofrimentos, muitas das nossas lutas, advém dessas coisas aqui, das nossas vontades, vontades da carne, como imoralidade, prostituição, desejos, como orgias, como vontades de alcançar isso, de ter aquilo, aí nos endividamos, não conseguimos honrar os nossos compromissos. Aí, como a Simone disse aqui no início do culto, nós temos que se alegrar nos nossos momentos de lutas. Só que nós devemos entender que Jesus, Deus, Pai Todo-Poderoso, a Trindade, o Espírito Santo, não nos criou para sofrer. Ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, inocentes, igual Tiago capítulo 1 que fala, não diga que de Deus você é tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta a ninguém. Alguém já leu esses versículos lá? Do 10 em diante? Aí ele fala, você é tentado quando é atraído e envolvido pelos seus próprios desejos e vontades, e havendo o desejo gerado, dá a luz ao pecado. E sendo o pecado consumado, gera a morte. Simples assim, igreja. Mas nós queremos transferir, nós queremos falar que as nossas lutas advêm do pecado original, não das nossas vontades. E enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não formos capazes de assumir os nossos erros, confessar as nossas culpas e ter um arrependimento verdadeiro, nós não vamos alcançar nada. Nós não vamos nem ter o nosso nome escrito no livro da vida, como eu preguei a semana passada aqui. Nós não vamos ter nem o nosso nome para a ressurreição, para a primeira ressurreição e viver o milênio aqui. Porque muitas vezes nos entregamos às paixões, nos entregamos aos desejos, porque nós vamos permitindo. E igreja, você deve ter sido influenciado por isso. O meu pai e minha mãe, sem ter conhecimento, pelo amor de Deus, não estou aqui para falar mal não, nem passar perto disso, mas eles nos levavam quando éramos crianças para a idolatria. Tem fotinha minha lá, com as asinhas do anjinho lá, para entrar na procissão. Uma vez minha mãe andou comigo até lá no Nazaré a pé para buscar essas asinhas. Meu pai está rindo que ele lembra desse trem aí, a pé para buscar esses infernos. Hoje eu falo, meu Deus, que desgrama, nem não serviu para nada esse trem, né? Mas só que eu fui levado, eu fui conduzido, mas coube a mim um dia me converter, coube a mim um dia me arrepender, coube a mim um dia viver algo diferente. Entender que aquelas procissões não levaram a lugar nenhum, não me acrescentaram nada, muito pelo contrário, me trouxeram algumas dificuldades, me trouxeram alguns desejos, algumas vontades, porque a igreja não proibia muitas coisas, como vocês sabem, era tudo meio na libertinagem. Aí você, então eu posso, então eu vou, e eu me culpo, não culpo a igreja não, porque eu sentia dentro de mim,
Porque dentro de mim, assim como você, existe um espírito que fala para você, não vai por esse caminho não é legal. Não vai por este caminho, porque este caminho não vai te trazer paz. Igreja, todos os dias, nós temos que lutar contra a nossa carne. Volta um pouquinho, eu nem tinha preparado essa parte, mas eu quero ler com vocês, porque veio na minha mente agora. Versículo 16 e 17, do mesmo Gálatas capítulo 5. Por isso eu digo, vivam pelo, diz alto igreja, vivam pelo Espírito, aquela voz que diz no teu coração e na tua mente, não faz, não vai, isso não é bom, isso não é legal. Ouve essa voz e você nunca vai errar. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A minha carne quer adulterar. A minha carne, vou falar de uma coisa que eu sofro, às vezes para vocês não é sofrimento, mas para mim é. A minha carne quer tomar Coca-Cola, igreja. Eu amo Coca-Cola. Esses dias eu falei para Simone, no outro dia eu falei, Simone, fiz uma coisa que eu me arrependo ontem. Ela falou, o quê? Eu sentei para assistir o jogo, comi 5 coxinhas e tomei 2 litros de coca. Você é louco? Eu falei, tomei. Coloquei do meu lado lá e fui bebendo, e fui comendo, e fui bebendo, fui comendo. A hora que eu vim, eu tinha tomado os 2 litros de coca e tinha comido 5 coxinhas. Irmãos, ela fez as coxinhas, umas coxinhas desse tamanho assim, ó. Depois eu parecia eu estava com a barriga maior do que a da Tânia. Nossa, eu dormi até de lado, igreja. Eu falei, olha aqui. No outro dia eu medi o diabetes, estava 340. Eu falei, meu Deus do céu, não pode. Por quê? É satisfazer a carne. Eu estou falando uma coisa simples. Só que, igreja, se eu não controlar o meu diabetes, daqui a pouco eu fico cego. Se eu não controlar o meu diabetes, daqui a pouco eu perco um rim. Porque eu não sei se vocês têm essa noção, mas o diabetes é isso. Daqui a pouco eu vou machucar. Hoje, graças a Deus, eu machuco e saro. Mas daqui a pouco vai machucar e não vai sarar. As coisas não vai ser mais como era antigamente. Agora, igreja, vamos um pouquinho mais fundo. Tem pessoas que, para satisfazer a sua carne, traem a esposa, traem o marido. Para satisfazer a sua carne, roubam. Tem pessoas que, para satisfazer a sua carne, igreja, fazem coisas terríveis, como nós lemos lá, a partir do versículo 20, 19, que fala orgias, impurezas. Tem pessoas que, para satisfazer a sua carne, como está escrito em Romanos capítulo 1, cometem torpeza. O que é torpeza? Homem com homem, mulher com mulher. Tem pessoas que, para satisfazer a sua carne, elas se drogam, se viciam no álcool, para fugir de algumas coisas. Igreja, muitas vezes nós temos feito de maneira errada e temos agradado a nossa carne, agradado Satanás, agradado aquele que sabe o seu fim, sabe que o seu destino é o lago de fogo e enxofre, aquele que sabe que o inferno e o lago de fogo e enxofre foi criado para ele, mas não se cansa de tentar levar pessoas para lá, não se cansa de tirar pessoas da convivência do Senhor. Ontem eu estava assistindo, junto com a Simone, o VT do Masterchef, e tem um pastor lá no Masterchef agora, porque eles estão pegando as religiões agora e jogando no meio das coisas, e o pastor escolheu a caixa do inferno. Aí ele ganhou a prova. Não sei qual dos jurados lá perguntou para ele, por que você escolheu o inferno? Para mostrar que dá para tirar as pessoas do inferno. Não dá, igreja. Não dá, é uma mentira de Satanás. Se a pessoa foi para o inferno, acabou, ela está lá. Não, pastor, mas ele quis dizer no sentido da pessoa estar vivendo na terra um inferno. Aí ela está viva, ela não está no inferno ainda. Ela está na direção do inferno, ela está no caminho do inferno. Mas enquanto ela estiver viva, ela tem condições de arrependimento, ela tem condições de conversão. E aí ela vai para o céu, mas ela não chegou no inferno, ela não está no inferno. Ela pode estar vivendo
situações que a levam para o inferno. Ela pode estar vivendo situações que podem a condená-la, mas ela ainda não está no inferno, porque ninguém pode ser resgatado do inferno, ninguém pode sair do inferno, e eu vou mostrar e vou ilustrar para vocês. Morreu o rico e morreu Lázaro. O rico foi levado imediatamente para o inferno, Lázaro foi levado imediatamente para os seios de Abraão, e o rico queria que só tocasse a água lá e colocasse na sua boca. O que Abraão falou? Existe um abismo, ninguém daqui vai para aí e ninguém daí vem para cá. Esquece, morreu, está no inferno, não dá para resgatar. Morreu, foi para o inferno, não dá para tirar de lá, não dá para livrar, porque ele está condenado. Não dá para tirar a condenação da pessoa. Não, eu peguei a caixa porque dá para resgatar do inferno, dá para... Não tem. Eu acho que ele deve ter usado com outra conotação, mas se foi a conotação de tirar a pessoa do inferno, esquece, isso não dá para fazer. O único que a Bíblia conta que foi para o inferno e saiu de lá se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor, que não tinha pecado, e ele foi para lá para vencer a morte e nos dar direito a uma nova história, a uma nova aliança, como todos os domingos, e domingo que vem inclusive é domingo de ceia, e nós vamos aprender disso. Igreja, tomem cuidado com a sua carne, tome cuidado com as suas vontades e os seus desejos. É ela que te conduz para a perdição. É ela que te conduz para as coisas erradas deste mundo. Não adianta, como eu disse aqui, jogar a culpa no pecado original, não adianta jogar a culpa que comeu lá o fruto proibido. Não, porque todos nós nascemos na inocência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas decidimos entrar, decidimos permitir, decidimos nos colocar nesta presença. Abra comigo a sua Bíblia em Isaías. Isaías, que é conhecido por ter visto a visão do Senhor, lá em Isaías capítulo 6, conta essa história. Quando o rei Uzias morreu, ele viu o Senhor, e ele até fala, pobre homem que sou, que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o Senhor toca na vida dele, o Senhor pega lá com uma tenaz, uma brasa viva no altar, toca na sua língua, na sua boca, e o capacita a fazer a vontade de Deus. Ele profetizou, ele falou a vontade do Senhor para os exilados da Babilônia. Nos seus 40 primeiros capítulos de Isaías, ele prega justiça, ele prega arrependimento, ele prega o erro dos judeus. Mas a partir do capítulo 41, e nós vamos ler o 55, ele já começa uma pregação de paz, de mansidão, de salvação, que Deus iria tirar eles daquele exílio, que Deus iria restituir a vida deles. E se você ler lá em Hebreus 11:37, se eu não me engano, a Bíblia fala sobre os heróis da fé, e a Bíblia fala que alguns, pela sua fé, pela sua obediência, foram cerrados ao meio. E essa referência, muitos dizem, por causa dos talmudes que foram escritos pelos sacerdotes da época, não fazem parte da Bíblia, mas muita história de Israel está escrita em outros livros, talmudes, que quem foi cerrado pelo meio foi Isaías, que ele fugia do filho do rei Ezequias, Manassés, e ele se esconde, não sei se atrás, não sei se numa fenda de um cedro, e Manassés vê que ele está ali naquele cedro, e Manassés manda com que os soldados cortassem o cedro.
cortassem aquela árvore, e quando estava cortando lá com a serra, cortou Isaías, e ele morreu como mártir. Isso é história, é Talmud, se você quiser pesquisar no Google você vai ver, e se você quiser ler lá em Hebreus 11:37, você vai ver que lá é citado, alguns foram cerrados por acreditar, por confiar. E aqui, esse Isaías, ele está pregando para o povo, e na minha Bíblia, não sei se na tua Bíblia está assim, ali em cima não vai estar, porque ali é só o versículo, mas a minha Bíblia está assim, no começo do capítulo. Todo o povo é convidado a procurar a salvação. Igreja, nós vamos ler alguns versículos aqui, e eu quero dizer para vocês, procurem a salvação da sua alma. A sua alma é a vontade, os desejos e as emoções que nós lemos lá em Gálatas. Eu acabei não lendo, né? Nós não lemos o outro versículo, nós só lemos o 19. Coloca lá para nós, Gálatas 5:20. Que era o mais importante, eu acabei não lendo e vai fazer bastante referência aqui. É o 20? Não, então está errado, é o 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Quem escreveu isso aqui, quem escreveu o livro de Gálatas foi Paulo. Paulo é o mesmo que escreve lá em Romanos capítulo 7 assim, a vontade que eu tenho eu não faço. O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Porque o mal habita dentro de mim. Aí ele fala, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está dizendo assim, todos os dias, nas minhas escolhas, eu tenho que lutar contra a minha vontade e contra o que é certo. Porque senão eu vou errar, eu vou no que é mal. Eu vou fazer aquilo que satisfaz a minha carne. E esse versículo aqui fala muito claro. O espírito é contra a carne e a carne é contra o espírito. Aí lá em Isaías, o profeta fala assim, gente, busquem a salvação. Busquem sair daquilo que tem levado vocês por caminhos estranhos. Vamos ler alguns versículos a partir do primeiro. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Diga assim comigo, igreja, vinho e leite. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se alegre com a gordura. Igreja, eles estavam exilados, eles estavam presos, eles estavam cativos como os escravos lá na Babilônia. E com certeza eles estavam vendo os babilônicos construindo casas bonitas, habitando em lugares legais, usando roupas legais. E aí Deus manda uma mensagem através do profeta Isaías, no versículo 2, dizendo assim, não se preocupem com essas coisas. Gastem o seu dinheiro com aquilo que é pão. Ou seja, coma bem. Se alimente bem, tenha alegria, como fala ali, porque a vossa alma se deleite, deleitar é alegria, se alegre em comer bem. Mas o que acontece, igreja? Nós estamos invertendo os valores. Invertendo. Esses dias para trás, uma moça do telemarketing me ligou da Vivo, que eu tenho, os meus planos são todos Vivo. Nós temos aparelhos para você aqui. Qual que é o aparelho que você usa? Eu falei, iPhone. Ela falou, nossa, agora que eu vou rachar, né? Eu tenho 14 aqui em 24 vezes assim. Eu falei, moça, eu não compro um iPhone que vale mais de 3 mil reais. Eu não concordo que pagar mais de 3 mil reais num celular. Mas qual que é o teu iPhone? Eu falei, o meu é o 7, o primeiro que saiu lá atrás. Mas ainda funciona? Eu falei, funciona. E funciona bem.
Tá legal. Pode ser que o diabo, a partir de hoje, quebre ele por ter escutado eu falar isso. Mas hoje funciona bem, igreja. Eu apago os arquivos, eu zero as memórias dele, porque tem 32 GB, eu limito o tanto de foto, tem que ter no máximo 60 fotos nele gravada, eu excluo o que passa disso, eu mantenho o meu negócio. Não, porque nós temos o 14 aqui a 9.950 e você paga em 24. Eu falei, moço, eu não consigo pagar um preço de uma moto num celular, eu não consigo, é meu. Hoje eu não consigo, pode ser que amanhã eu tenha tanto dinheiro que para mim um iPhone desse é fácil comprar, mas eu não consigo pegar R$ 9.990, pagar num iPhone e deixar de fazer uma viagem com a minha esposa, com as minhas filhas, deixar de comer bem num restaurante, eu não consigo, porque quanto que é uma parcela de um celular desse? É 490 e pouquinho, eu falei, então dá para nós ir uma vez por mês, comer num restaurante e comer bem, eu prefiro comer, porque eu não vou levar o celular quando eu morrer. É o que Deus estava falando para o povo ali, através do profeta Isaías. Para de olhar aquilo que te traz tentação. Para de olhar aquilo que te traz desejos e vontades. Gaste o seu dinheiro com aquilo que é pão. Busque o seu prazer. Ele está falando aqui, no versículo que nós lemos o primeiro. Vinde, comprai sem dinheiro. Como é que você compra sem dinheiro, igreja? Sabe o que você compra sem dinheiro? Vinho e leite. O que significa vinho? Alegria. Alegria que o dinheiro não traz. Sim ou não? Quantos de vocês não conhecem uma pessoa riquíssima que é triste? Quantos de vocês não conhecem uma pessoa riquíssima, que deu de tudo para os seus filhos e eles se suicidaram? Eu poderia citar aqui alguns nomes, mas depois vai para o YouTube e vai expor pessoas e isso não é legal. Sabe por quê? Porque esse vinho, essa alegria, não tem preço. Não dá para comprar. Não é um iPhone, não é um bom carro, não é uma boa casa, não é um bom salário. Essa alegria só o Senhor pode dar. Eles estavam exilados, eles estavam escravizados, e o profeta estava falando assim, dá para ter alegria nesse momento aí, porque essa alegria quem dá é o Senhor, dá para ter satisfação mesmo nesse momento aí, porque Jesus pode dar. Aí o leite, eu até anotei aqui, para não esquecer, o leite quer dizer sustento, o leite quer dizer alimento, fartura, fertilidade, igreja. A Tânia ainda não sabe disso porque ainda não nasceu o Thomas. Mas as mulheres aqui, a maioria que são mães, que é a grande maioria, sabem disso. Qual que é o melhor alimento para uma criança recém-nascida? Leite. Qual leite? O gerado pela própria mãe, o tal do colostro. Deus está falando através do profeta Isaías. Eu tenho uma alegria para dar para vocês que dinheiro nenhum compra. E eu consigo sustentar vocês, eu consigo alimentar vocês, eu consigo trazer fartura na vida de vocês, mesmo passando por dores, mesmo passando por dificuldades, mesmo estando neste momento que vocês estão vivendo agora exilados, escravizados, eu ainda consigo trazer alegria, eu ainda consigo trazer sustento, eu ainda consigo trazer alimento. Igreja, a Simone ministrou aqui na quinta-feira, no dia que nós fizemos a festa de aniversário da igreja, e ela leu para nós aqui o Salmo 126, que fala: aqueles que semeiam com lágrimas, trarão os seus feixes com alegria. Igreja, não é fácil. Não é fácil. Nós temos vivido de um tempo para cá, eu não vou falar 5 anos não, porque é um pouco antes ainda, um cativeiro, um exílio, eu, a minha esposa e as minhas filhas. Mas eu posso falar com o coração aberto, igreja. De vez em quando meus joelhos vacilam, sim. De vez em quando a dúvida entra no meu coração, sim. De vez em quando o medo vem na minha mente, sim, porque eu sou humano. Eu tenho sangue correndo nas minhas veias. Eu sou carne, eu sou fraco.
Mas eu posso dizer para vocês, igreja, dá para viver no exílio, dá para viver as dificuldades, dá para viver as limitações com alegria. Igreja, várias vezes nós já entramos por aquele portão e pregamos aqui de quarta-feira para 2 pessoas. Schubert é testemunha, porque muitas vezes uma era ele, outra o Igor. Muitas vezes nós pregamos para 2 pessoas. E nós falávamos assim, vamos parar com isso, larga a mão disso. Tem o consórcio nos traz a condição, vamos parar com isso. Mas daqui a pouco Deus trazia no coração, igreja, a vontade de pintar a igreja. Eu vou falar a última coisa que nós fizemos, pintar a igreja. E cadê dinheiro? Cadê condições? Como é que nós vamos fazer isso com tanta pouca gente? Aí uma pessoa escutou aqui na igreja que nós pensávamos em pintar a igreja. No outro dia eu recebo uma ligação, a pessoa fala assim para mim, ô pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Esses dias para trás eu fiz uma negociação e a comissão, a pessoa não quis me dar em dinheiro, a pessoa falou que era para mim pegar em material. E eu já senti no coração que era para dar isso para vocês. Vai lá na material de construção, o que vocês precisar. Não estou falando para vocês ir lá e pegar X, pegar Y, não. Vocês vão chegar lá e vão pegar a tinta que vocês quiserem, o produto que vocês quiserem, o que vocês precisar para a igreja. E o que passar eu vou lá e acerto. Eu falei, meu Deus, Deus sustenta mesmo no meio do exílio. Deus sustenta mesmo no meio das dificuldades. Igreja, tinha que passar esse cabo. Alguém tem ideia de quanto ficou para passar esse cabo? Fala alguém aí, vamos ver. Um cabo HDMI. Já deu uma ideia para alguém. Quanto ficou para passar esse cabo? E eu que fiz, hein? Eu, o Arthur, e quem mais que me ajudou? O Rafael. E o Jonathan também veio aqui um dia. 850. R$600 ficou o cabo, tá certinho? É, o cabo. Não, sem mão de obra. Só o cabo ficou 600, igreja. Mais 240 do andaime. Mais umas coisinhas que teve que fazer, um negocinho, umas prisilinhas para prender, 850 pau. Tinha dinheiro, igreja? Não. Tinha que fazer? Tinha. Porque a Bíblia fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. E todo dia eu tinha alguém que fazia eu obedecer lá em casa. A Simone falava assim para mim, você tem que montar o cabo, porque quinta-feira o senhor não vai estar lá, tem que estar funcionando, e não sei o que. Eu falava, mas Simone, tem que ver o dinheiro, tem que ver... Não, quinta-feira tem que estar funcionando. Eu falei, meu Deus do céu, é melhor obedecer, porque senão vou apanhar aqui em casa, né? Eu falei, vai, ô Guilherme, pede o andaime lá, e vamos dar andamento nesse negócio. Igreja, fizemos. Aí um irmão ligou para mim também, uma pessoa, ô pastor, não vai ter um bolinho amanhã, na quinta-feira? Aí eu falei, tá meio apertado, tal, se nós for fazer alguma coisa vai ser no domingo. Não, eu vou te mandar uma oferta aí para ajudar no bolo e para ajudar a igreja. Igreja, pagou o cabo, pagou os R$850, sobrou o dinheiro do bolo. Você entendeu? É isso que Deus está falando ali através do profeta Isaías. Você está passando por luta? Você está passando por dor, você está passando por um exílio, você está passando por um momento de dificuldade. Muitas vezes esses momentos não foram gerados por nós. Deus permitiu que você entrasse para você aprender, para você desenvolver, para você crescer, mas eu te ajudo. Eu te sustento. Eu tenho uma alegria, volta o versículo 1 lá, que dinheiro não pode comprar. Pessoas que têm dinheiro não têm condições de ter essa alegria. Porque essa alegria quem pode dar sou só eu. Olha lá, ó, final do versículo. Ó. Comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço. Mas onde está isso, igreja? No Senhor. Por que nós sofremos? A Simone falou aqui. Poderia chamar ela aqui e falar para ela falar para vocês de novo a abertura. A Simone falou Filipenses 4:4. Porque nós colocamos os nossos olhos no lugar errado. Queremos o iPhone 14, sim ou não? Queremos um carro zero, sim ou não? Igreja, a alegria está no Senhor.
A alegria está em Jesus. As pessoas que são mais próximas de mim, que têm mais contato, principalmente os homens que têm mais esse tato, sabem o tanto que eu estou feliz com um carro 2009. Irmão, estou feliz, não deixo ninguém chegar perto dele para não riscar ele. Porque a alegria não está no carro, a alegria não está naquilo, a alegria está que eu tenho um carro. Ele é 2009, ele é mais barato do que o outro que eu tinha, mas eu tenho um carro. Quantas pessoas não têm? Olhamos para o lugar errado, olhamos para a direção errada, olhamos para as circunstâncias e esquecemos do Senhor. Vamos lá que o tempo está correndo, vamos ler um pouquinho mais de versículo no capítulo 55, que é esclarecedor, igreja. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Ouve o que está sendo pregado, igreja, nos domingos, nas quartas, nas terças, ouça. Vocês vão ter alegria na alma. Vocês vão ter alegria no coração, porque vocês vão parar de olhar as coisas e olhar o Senhor. Olhar para aquilo que é desfrutável e olhar para o lugar certo. Parar de gastar com aquilo que não é necessário e gastar naquilo que é eterno. Vocês vão entender, vamos continuar lendo. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor o teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Igreja, há um tempo atrás, nós éramos essa nação. Há um tempo atrás, nós éramos aqueles que corriam ao Senhor nas igrejas para buscar ao Senhor, mas infelizmente, nós entramos de um tempo para cá em um marasmo, nós entramos de um tempo para cá num consumismo, numa dificuldade, num problema onde a nossa fé esfriou, onde a nossa fé está morna, porque nós não estamos mais indo ao Senhor com um coração aberto. Eu não lembro se foi uma quarta ou um domingo que eu falei aqui esses dias para trás. Eu falei, infelizmente, até na hora da oração, nós estamos pensando em alguma coisa, nós estamos lembrando de fazer alguma coisa, nós estamos querendo comprar alguma coisa, até na hora da oração, nós não estamos mais conforme João capítulo 4, quando Jesus está falando com a mulher samaritana e ele fala, eis que Deus busca um povo que o adore em espírito e em verdade, porque estamos fazendo uma oração, mas o nosso coração está em outro lugar. Estamos falando algumas coisas com a nossa boca, mas a nossa mente está em outro lugar, porque nós estamos divididos, nós estamos distraídos, por isso nós não sabemos como pedir. Por isso nós não sabemos como orar, porque nós não estamos orando de todo o coração, nós não estamos orando conforme a vontade do Senhor. Nós fomos esse povo há um tempo atrás, um povo que não conhecia o Senhor, um povo para o qual o Senhor não havia se revelado, porque Ele se revelou para Israel e Ele escolheu Israel, mas com a vida de Jesus Cristo Ele fala assim, eu vim para os que eram meus e os meus não me receberam, mas todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Nós éramos, eu estou dizendo éramos, porque a igreja está longe de estar na presença do Senhor. A igreja está longe de estar com o coração voltado para o Senhor. O que nós temos que fazer? Vamos continuar lendo aí. Buscai, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu posso falar esse versículo de cor, igreja. Eu conheço ele, esse versículo sempre andou comigo. É um dos versículos remas da minha vida. Buscai o Senhor enquanto pode se achar. Ah, é que eu peguei a caixa do inferno porque dá para resgatar a pessoa do inferno. Não. Se não achou o Senhor em vida, no inferno esquece. Não. Buscai ao Senhor enquanto pode se achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos fazer missa de 7º dia, para o Espírito subir, para o Espírito descer, para o Espírito parar devagar.
esquece, ele já recebeu a condenação ou a salvação na hora que foi declarado o óbito. Falou ali, morto, às 23 horas e 55 minutos. Ali, ele já sabe se é inferno ou céu. Ali, acabou a peleja dele. Por isso que a Bíblia é muito clara. Não, mas ele vai voltar, pastor. Vai voltar manco, vai voltar sem um braço, vai voltar cego. Esquece, de jeito nenhum. Hebreus 9. Só existe uma vida e uma morte. Só, mais nada. Está muito bem claro lá. Mas muitas vezes nós erramos. 7. Vamos continuar. Como que a gente faz isso? Deixe o ímpio o seu? Sim ou não? É isso que está na Bíblia? Ou é o que eu estou querendo falar? Está na Bíblia. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. Se converta ao Senhor, que a compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Schubert pregou, lembra, Schubert? 55:8, há um tempo atrás. É 8, né? Isso mesmo. Isso. Igreja, aquilo que eu quero fazer, que é bom, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero e que é ruim, eu acabo fazendo. Por quê? Gálatas capítulo 5, verso que nós lemos lá, 16. Porque o Espírito não quer obedecer à carne, e a carne não quer obedecer ao Espírito. E eles lutam entre si. Pastor, mas quem vence? Aquele que você mais alimenta. Se todos os dias eu pego o meu celular e fico mandando mensagens para outras mulheres que não sejam a minha esposa, o adultério vai vencer. Se todos os dias eu pegar o meu celular, entrar nos grupinhos que mandam pornografia, que mandam vídeos de sensualidade, sexualidade, a vontade da carne vai vencer. Se todos os dias eu pegar o meu celular e ficar olhando a vida dos outros, aquilo que Deus tem para os outros e não para mim, as minhas vontades, os meus desejos vão se aguçar e eu vou querer ter mais e vou pecar e vou errar, porque eu posso gastar além do que eu posso roubar, eu posso enganar para conseguir alcançar as coisas. Quem que vence, pastor? Aquele que eu alimentar mais. Aquele que eu alimentar mais. Se todos os dias de manhã eu fizer o meu devocional, se todos os dias de manhã eu abrir a palavra do Senhor e ler a Bíblia, se todos os dias o Senhor eu buscar entender qual é a vontade de Deus para aquele dia, para a minha casa, para a minha família, para o meu trabalho, se todos os dias eu ler a palavra do Senhor, a Bíblia fala assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quem que vai vencer? A fé. Posso estar passando por lutas, mas tenho fé. Posso estar passando por dificuldades, mas ainda tenho esperança. Posso estar passando por momentos de crise, seja financeira, seja espiritual, seja emocional, seja na saúde. Eu posso estar passando a maior dificuldade que for. Se eu não estiver focado na dificuldade, se eu não estiver focado nas circunstâncias que me envolvem, se eu não estiver focado nos montes que estão se levantando ao meu redor em todos os lados, se eu estiver focado na palavra, no Senhor, eu vou olhar para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro, porque eu estou alimentando a coisa certa. Igreja, eu falei para vocês que eu excluí tudo de política dos meus celulares, do meu celular, e eu não acompanho mais nada. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa cristã, e eu caí na besteira de abrir o inferno do vídeo, e caí na besteira de escutar aquela desgraça até o final. Irmãos, gerou um medo, um mal no meu coração, um negócio.
que eu comecei a orar, eu falei, Senhor, manda uma praga para matar o fulano, matar o ciclano, o Senhor tem poder para isso, destrói aquela desgraça daquele lugar lá, porque olha só onde nós vamos chegar, o profeta está falando, porque era um vídeo cristão, que fala que junho e julho nós vamos ter a pior época da nossa vida. Mas depois eu parei para analisar, eu falei, Senhor, estou querendo a morte dos outros, que desgraça de pastor que é esse? Que inferno de pastor que é esse? Me perdoa, se o Senhor quiser matar, amém, eu vou ficar feliz, porque a minha carne vai se alegrar com isso aí, mas não seja o meu desejo, não seja a minha vontade, seja a tua justiça e não a minha, porque sabemos que todos nós um dia vamos morrer, e essas pessoas têm causado problemas para o nosso país, têm trazido dificuldades para o nosso país, mas eu desejar a morte do cara, não, tira isso, apaga isso, tira isso do meu coração, maldita a hora que eu fui assistir esse vídeo, sabe por quê, igreja? Eu alimentei aquilo que nós lemos lá em Gálatas 5, a partir do versículo 19, a vontade da carne. Qual que é a vontade da carne? Fazer justiça, é homicídio, é dissensões, é brigas, é lutas. Quem que vai vencer na tua vida, igreja? Aquilo que você alimentar. Quem que vai vencer no teu casamento, igreja? Aquilo que você está alimentando. Se você está alimentando ódio para o seu cônjuge, se você está alimentando divisões na sua casa, é o que vai vencer. Agora, se você, a cada dificuldade, a cada circunstância, a cada problema, você olhar para o lado correto, você vai vencer. Grupo de louvor pode vir aqui à frente, que já passou o horário. Dá para ter alegria nos momentos de dificuldade, igreja. Porque a alegria que vem do Senhor não se compra. A alegria que vem do Senhor não precisa pagar. Ele fala, vinde a mim e compre, sem dinheiro, vinho e leite. Alegria e sustento. Alegria e fertilidade. Aí você fala, fertilidade, pastor? Se você lê o livro do Êxodo, os livros de quando os judeus estavam presos lá no Egito, a Bíblia fala que, mesmo na precariedade, mesmo nas dificuldades, mesmo com todas as limitações que as hebreias tinham, quem que mais tinha filhos, igreja? Alguém já leu isso? Os hebreus. Qual era a maior taxa de natalidade daquela época? Dos hebreus. Faziam tudo de qualquer jeito, tudo em qualquer lugar, vamos falar palavras de hoje, em lugares insalubres, em lugares cheio de vermes, de contaminações, né? A dona Celina sabe bem como é que funciona isso, né? Trabalha num hospital, o seu Flores também, não tinha nada, mas nascia e vivia, nascia e vivia. E as do Egito, a maior taxa de natalidade, tinham todas as ciências, as coisas da época, a maior taxa de mortalidade infantil era deles. O que Deus está falando ali para o povo judeu? Confia em mim, vou dar vinho, alegria, vou dar leite, fertilidade, vocês vão sair daí da Babilônia, uma nação grande, vocês vão sair daí, um povo gigantesco. Leia a Bíblia depois. Quantas pessoas entraram no Egito, igreja? 70. É isso, sim ou não? Alguém já leu? 70 judeus entraram no Egito. A família de Jacó só. Quantos saíram? Mais de 3 milhões. Mais de 3 milhões de judeus. Se coloque de pé, igreja. Jesus nesta noite tem vinho. Ele tem alegria. E ele tem leite. Tem fertilidade, tem prosperidade, ele tem sustento, ele tem fartura para a sua vida. Feche os seus olhos. Porque com alegria saireis, em paz serei guiados, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas,
Igreja, nós podemos estar vivendo o nosso cativeiro, seja espiritual, financeiro, conjugal, seja na área da saúde, seja qual for, mas a promessa do Senhor, e se você ler um pouquinho para cima, ela fala que assim como a chuva cai e não volta para lá vazia, mas antes produz aquilo que lhe apraz, a vontade do Senhor é que nós saiamos dessas lutas, é que nós passemos dessas dificuldades, é que este momento saia das nossas vidas e nós seremos alegres, como diz aqui, porque com alegria saireis, e nós seremos guiados pelo Espírito do Senhor, nós seremos levados pela vontade do Senhor. E aí a Bíblia fala assim, os montes, os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. A Bíblia fala que árvores são pessoas, árvores, isso aqui é uma forma figurada, isso aqui foi uma profecia. Então quando é profecia, Deus usa formas figuradas, mas quando Jesus, ele toca naquele cego, e ele começa a enxergar parcialmente, ele fala assim, Senhor, eu vejo homens como árvores. Então aqui são homens, e depois Deus restaura totalmente a vista dele. Sabe o que quer dizer aqui, igreja? Todos aqueles que um dia zombaram da sua vida, todos aqueles que um dia duvidaram da sua capacidade, todos aqueles que um dia te humilharam, terão que bater palma perante o Senhor, porque o Senhor te exaltou, o Senhor te abençoou, o Senhor te colocou em lugares altos, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Obrigado, Jesus, pelas tuas promessas. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Capacita-nos, Pai, a te sentir. Como diz a tua palavra, e nós acabamos de ler, que nós possamos sair das nossas dificuldades com alegria, que nós possamos passar pelos nossos momentos de angústia com alegria, e que nós possamos alcançar a tua vitória, o teu poder, alcançar as tuas promessas e sermos exaltados não na terra, mas no céu. Que o teu nome seja exaltado, Pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, graças a Deus.